Oi, pessoal. Então, estou eu aqui de volta agora com a nossa planilha, nossos dados planilhados no Excel. A planilha de vocês, ela tem duas abas, né? Ela tem a planilha, a Plant Growth R, que é a que a gente basicamente puxou lá para o R e foi trabalhar lá. E a gente tem a Plant Growth este C, né? Que é a que eu vou trabalhar aqui no Excel. Então, veja que aqui eu realmente apresentei os meus dados em colunas, porque para diversos comandos que a gente vai usar no R, ele vai entender melhor nesse sentido, tá bom? Ele entende melhor quando eu trabalho com o tratamento todo numa coluna. No Excel, eu tenho duas formas de trabalhar algumas ferramentas estatísticas. Uma é vindo usando funções, né, e fórmulas, então semi-manualmente a gente faz os cálculos, eu vou fazer isso aqui com vocês, mas aqui no Excel, então a gente ainda pode usar uma ferramenta dele que facilita bastante na hora da estatística, que é uma ferramenta de análise de dados, tá? Então a gente vai fazer a análise descritiva das duas formas, tá bom? Vou fazer histograma aqui de duas formas, aí vocês vão ver o que vocês acham melhor ou não. Bom, vamos lá, vamos começar com fórmulas e funções. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esses dados que foram tabulados, né, todos em colunas, e eu tabulei de outra forma. Coloquei aqui os meus 3 tratamentos e coloquei os dados referentes a cada um desses tratamentos, né, para massa seca aqui dentro. Deixa eu só arrumar aqui. Aqui no Excel a gente já pode ir colocando a unidade, né, dentro da própria variável, ok? E aí o que eu vou fazer é mais ou menos o que a gente fez lá no R, que é fazer o cálculo aí das nossas medidas de resumo, tá bom? Vou começar utilizando fórmulas. Então, toda vez que a gente vai usar uma fórmula ou uma função aqui no Excel, a gente vai colocar um igual, tá? Igual, eu já estou dizendo para ele, eu quero que essa célula seja igual. Igual a quê? A média. Então, olha lá, o Excel tem um comando, ele tem uma função que se chama média. Ele tem a média geométrica, harmônica, interna, a média A, a média C, a média C. O que a gente vai usar é essa primeira aqui, média aritmética de valores. Então, olha lá a sintaxe. Ela fala, coloque cada um dos números que você quer tirar a média. O que eu vou fazer é selecionar aqui meu conjunto de dados de massa seca para o controle. Como é que eu fiz isso? Eu cliquei no primeiro, segurei o botão esquerdo do mouse e arrastei para baixo e soltei. Então, veja que ele já pega para mim todos os dados que vão de B2 até B11. Fecho parênteses, dou um Enter. Tá lá a nossa média, calculadíssima. Só vou ajustar aqui para ficar centralizado. Vou calcular o desvio padrão. Desvio padrão no Excel é desv pad. E aí eu tenho algumas opções de desvio, tá? O desvio que a gente vai usar, lembrando, é aqui que eu estou trabalhando com amostras, né? Não estou trabalhando com uma população. Então, é o desv pad.a, quer dizer que é o meu desvio amostral. Veja que ele já fala, calcula o desvio padrão a partir de uma amostra. Esse comando ainda, ele ignora valores lógicos e de texto. Se eu tivesse digitado alguma coisa aqui errada na forma de texto, esse dado não entraria, ele não entraria no meu cálculo. Então, tem que tomar cuidado para os dados estarem como números, ok? Fecho meu... Opa! Escolho o meu conjunto de dados, mesma coisa, arrasto até o B11, fecho parênteses e dou um Enter. Tá lá o desvio. Depois eu venho ajustando o número de casas com vocês, tá? E a mediana? Eu quero uma função para mediana. Vamos supor que eu não saiba onde eu poderia procurar aqui no Excel. Se a gente vier aqui, ó, nesse FX e clicar nele, vai abrir essa janelinha e ele coloca lá, ó, procure por uma função. Então, basta eu escolher uma palavra-chave relacionada à função, no meu caso, mediana, e digitar. Digito mediana e falo, busca aí para mim. Eu falo, olha, eu tenho uma função que se chama med. O que med faz? Retorna a mediana, ou o número central de um determinado conjunto de dados. É isso, né? Já achei. Então, clico 2 vezes nela. Essa caixa aqui é exatamente como se eu tivesse vindo aqui e digitando os valores na célula, tá? Mas ela é interativa, ela me ajuda um pouco mais, porque ela já vai me mostrando o que ela está selecionando. Então, você quer a média de que valores? Vou clicar aqui e venho escolhendo. Eu quero a média desses valores, de B2 a B11, ok?
Eu poderia tanto vir pondo número por número, quanto escolher uma sequência ou duas sequências que eu queira fazer aqui conjuntamente. Tipo, se eu quisesse pegar a mediana do controle e do tratamento 1, bastava eu vir aqui e fazer isso aqui, tá? Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero a mediana por tratamento. Então, separo aqui, ok, e dou um ok. Olha lá, mediana 5,155, tá bom? Q1, o meu primeiro quartil. Então, o quartil, né, aqui no Excel a gente tem duas opções. A gente considerar o quartil ESC e o quartil INC. Tá? Aqui, no ponto XC, o que ele faz é considerar a primeira posição, o primeiro número que a gente tem do conjunto ordenado como 1 e não como 0. Se eu uso o INC, ele considera como 0 o primeiro número, né? O número, a observação mais baixa, ele considera como 0. Isso vai dar uma diferençazinha na hora do cálculo. Eu vou deixar um link para vocês lerem a respeito e buscarem o que é melhor para vocês. No caso, se a gente quer identificar outliers, o cálculo que fica melhor, né, mais próximo aí, seria esse ESC. Isso aqui vai dar muita diferença para quando a gente tem um conjunto de números pares, tá, pessoal? Se o conjunto de números é ímpar, a gente já não tem muito problema, tá? Eu vou usar aqui, como eu pus no roteiro, o INC, tá? Mas vocês podem usar também o XC, tá? O excludente. Então, quartil, a matriz que eu quero é essa daqui. Aí eu preciso colocar qual quartil que eu quero, se é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então, eu coloco ponto e vírgula, diferente do R aqui no Excel, o separador, né, da sintaxe, o separador de cada argumento da sintaxe é um ponto e vírgula, tá? Então, olha lá, ele fala para mim o que você quer, o valor mínimo, que ele está chamando de 0, o primeiro quartil, o segundo, o terceiro, eu quero aqui, primeiro quartil. Ok? E dou um Enter. Tá lá, 4,55, nosso primeiro quartil. Vou fazer a mesma coisa pro Q3. Vou continuar calculando com o INC aqui. Opa! Vou continuar calculando com o INC porque no meu roteiro tá com o INC. Seleciono o conjunto. Indico qual quartil que eu quero. Eu quero o terceiro, então basta eu pôr um 3 e fechar o parênteses. Tá lá, tá bom? A gente pode fazer aqui a mediana também, né? Só para brincar. Quartil INC. Seleciono meus dados e ponho 2, que é o Q2. Opa, olha lá a prática do R, né? Ponho vírgula, mas é ponto e vírgula. 1,55, tá? Então deu exatamente a mesma coisa aqui. Três quartis calculados. Para a gente fechar o conjunto de 5 números, a gente vai calcular ainda o máximo e o mínimo. Então, o Excel tem uma função que é a função máximo, né, entre valores, aqui, e a função mínimo entre valores. Seleciono aqui quais os valores que eu quero. Pronto, já está lá o meu menor valor, o meu maior valor, tá? Se vocês forem olhar lá no meu roteiro, né, descendo aqui um pouquinho, depois que eu passar tudo que eu falei para vocês de R, a gente tem as orientações de como trabalhar no Excel, ok? Algumas ações prévias que, como eu comecei utilizando fórmulas e tal, a gente não vai precisar, mas que daqui a pouco, quando eu chegar no histograma ou quiser tirar a estatística descritiva toda de uma vez, a gente vai usar a ferramenta de análise, tá bom? Então, olhem lá que eu deixo aqui para vocês um conjunto de funções que são interessantes para a gente fazer essa estatística descritiva. O Excel tem uma infinidade de funções estatísticas, tá? A gente vai trabalhar algumas ao longo aí do curso, mas agora, para a estatística descritiva, essas funções aqui já vão quebrar um galhão aí para vocês, tá bom? Vamos voltar lá para o Excel. A amplitude, lembrando lá que a amplitude, ela nada mais é do que o valor máximo, então clico no máximo, menos o meu valor mínimo. Tá aí, Enter, ok? Calculei para um tratamento. A vantagem do Excel é que eu posso selecionar todas essas células em que eu pus uma fórmula e arrastar para o lado. Então, veja o que eu vou fazer. Eu vou encaixar o mouse bem nessa bolinha aqui, forma uma cruzetinha preta, né, sem setas. Eu puxo para o lado. Tá? Só arrasto.
Quando eu faço isso, ele desloca o argumento de cada função para o argumento do lado. É o mesmo argumento, no entanto, para as células do lado. Mesmo argumento, no entanto, para as células do lado. Vamos conferir. Se eu apertar, colocar aqui, né, a minha célula ativa aqui na média, apertar F12, ele vai me mostrar onde ele está puxando os dados. Vou fazer a mesma coisa aqui para o lado, olha lá. Ele me mostra quais os dados que eles estão puxando. Então, basicamente, ele manteve a função e só pegou o argumento e deslocou para as células do lado, porque foi justamente isso que eu fiz. Eu peguei as fórmulas e arrastei para o lado. Então, ele arrasta o argumento para o lado, tá? Conferindo aqui, tá feito, ok? Então, veja que a gente já calculou para todos os tratamentos de forma bem simples. Agora, a gente pode fazer umas firulas, né? Vamos ajustar a casa decimal. Vou ajustar tudo de uma vez, então seleciono todas as células. Para selecionar, basta manter o botão esquerdo pressionado e ir até onde vocês querem. E eu vou vir aqui, tá? Aqui eu tenho alguns atalhos para formatação. Essa formatação aqui é para o número, tá? Então eu venho aqui e vou diminuir o número de casas. Posso deixar sem nenhum, posso deixar com 1 ou com 2. Eu vou deixar com 2 casas decimais. Ainda vou vir e vou ajustar aqui que eu quero todos esses dados centralizados, tá bom? E para a gente dar um destaque na nossa estatística descritiva, eu vou colocar aqui em negrito. Posso mexer nas bordas, tá bom? Posso preencher aqui de cor diferente. Eu normalmente gosto de preencher o que tem fórmula com cor diferente e indicar para a pessoa que não é para ela mexer. Ou eu já travo aqui a modificação dessas células, ok? Mas aí, curso de Excel, quem quiser aprender um pouco mais de como fazer algumas coisinhas a mais no Excel, aí procura lá o FIC de Excel, que vai ajudar bastante, tá bom? Tá aí, mas da mesma forma, né, o ideal talvez seja a gente visualizar esses dados utilizando aí um histograma ou um boxplot. O meu Excel, a minha versão do Excel, ela não faz boxplot de default, tá? Versões mais recentes já fazem, então vocês podem selecionar o conjunto de dados de vocês, vou selecionar aqui, ó. Selecionar o conjunto de dados de vocês, vir em inserir e inserir dados, tá? E aí a opção de vocês escolherem o dado de diagrama de caixas. Veja que aqui eu não tenho a opção, mas outros têm. Eu vou fazer aqui o histograma e eu vou fazer na raça primeiro. Vamos na mão. Tá? Para a gente fazer um histograma na mão, o que a gente precisa é determinar o número de categorias que a gente quer. Lembra aqueles bins que a gente colocava lá no R, né? Em quantas seções eu vou dividir isso daí? Em quantas categorias? Em quantas barras eu vou dividir o meu histograma? E é importante, né, para a gente conseguir fazer o gráfico, eu determinar qual vai ser o meu incremento. Ou seja, eu vou pegar o meu menor valor e eu vou incrementá-lo de um certo número até eu chegar no meu maior valor, ok? Então, aqui vou trabalhar, por exemplo, com 6 categorias. Quero 6 categorias. De 6 a 10 é um número bom para se trabalhar, mas lógico, é bom você olhar a sua curva e ver se 6 não é pouco, ou se 6 não é muito até para o seu conjunto de dados, tá? Então, a gente precisa fazer essa análise crítica. Muitos softwares ou muitos geradores de histograma online, eles colocam como default de 5 a 6, tá? Categorias. Bom, vou gerar 6 para calcular o meu incremento e conseguir definir aí depois quais serão, né, realmente os números que vão estar ali marcados no eixo da variável. O que eu vou fazer é pegar o meu valor máximo e o meu valor mínimo e vou dividir pelo número de categorias. Esse vai ser o meu incremento para que eu comece lá, pegue desde o meu menor valor e chegue no fim no meu maior valor. Só que eu vou fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. Eu não vou fazer para cada tratamento. Eu vou fazer para o conjunto total. Então, eu vou pegar o maior valor que apareceu aqui entre os máximos e o menor valor entre os mínimos. Por quê? Porque eu vou querer fazer a mesma coisa que eu fiz lá no R, que é jogar os 3 histogramas em uma única figura, tá? Vou querer jogar numa única figura. Ou eu vou jogar em 3 figuras diferentes, mas eu quero que o eixo X esteja igual para todas elas, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui no incremento é, eu quero o máximo entre os máximos menos o mínimo entre todos os mínimos, tá? Então, aqui eu vou dar cobertura para todos os tratamentos no meu histograma. E aí, isso daqui, pessoal, eu tenho que dividir pelo número de categorias,
tá? Divido pelo número de categorias. Deixa eu pôr um parênteses aqui para eu fazer. Ó, veja, eu tenho que pôr a diferença entre parênteses, porque senão ele vai dividir só o mínimo pelo número de incrementos. Não é isso que eu quero que ele divida a diferença, então, entre parênteses. Né? Aí vamos lembrar de como funciona a matemática aí, né, na ordem de realizar os cálculos, tá bom? Dou um Enter, então, o meu incremento de 0,45 para cada. Então, eu vou pegar o meu menor valor aqui entre todos, que é o 3,59, e para cada categoria eu vou incrementar 0,45. Então, vamos fazer isso numa tabelinha. Eu deixei aqui escondidinha uma tabelinha que a gente vai montar para gerar o histograma, em que eu tenho o número de categorias. Eu vou agora calcular o corte, né, que a variável vai assumir para cada uma dessas categorias, e vou calcular com que frequência, para cada um dos meus tratamentos, esse corte aparece. Tá? Com que frequência eu tenho números dentro desse corte. Então, vamos lá. Para calcular o corte, o que eu vou fazer é, olha lá, coloquei uma fórmula aí, eu vou pegar a célula C18, C18 está aqui, ó, é o valor mínimo que eu achei, entre os mínimos, tá? E nele eu vou somar o valor do meu incremento, que é o B22, o valor do meu incremento, vezes o número da categoria, ok? E eu vou arrastar isso para todas as categorias. Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas por que você colocou cifrão aqui na célula? Antes você não estava usando cifrão. Quando eu coloco um cifrão antes da indicação da coluna, veja, coluna C, e antes da indicação da linha, veja, linha 18, o que eu faço é travar a célula. Por quê? Se eu não travo, a hora que eu arrasto para baixo, eu vou fazer C18, depois C19, depois C20, depois C21, e veja, isso não faz sentido. O que eu quero é sempre pegar o menor valor e somar o incremento vezes o número da categoria. Tá? Então, eu travo a célula aqui no mínimo. A mesma coisa eu vou fazer para o incremento. O incremento é sempre esse. Então, eu travo a célula. Eu ponho um cifrão antes da coluna B e um cifrão antes da linha 22. Então, eu travei nessa coluna. A hora que eu arrastar a minha fórmula... Vamos lá. Opa. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. A hora que eu arrastar a minha fórmula, ela vai carregar, né? Ela vai carregar essa informação de que eu estou trabalhando com a célula C18 e com a célula B22 fixas. A única coisa que muda para mim é aqui o número da categoria, tá? Então, o número da categoria que vai ditar quantas vezes eu vou somar o incremento no menor valor, tá bom? Fiz isso até a categoria 6, ok? E agora eu vou calcular a frequência com que os números aparecem dentro de cada uma dessas categorias. Para isso, a gente vai usar uma função do Excel, que é a função já estatística frequência, tá? Então, ele calcula a frequência. Então, como é que funciona esse cálculo da frequência? Eu vou abrir aqui a função se chama frequência, e veja que é com trema e acento, porque ele ainda não está atualizado não está atualizado na nova gramática, tá? Então, eu tenho que escrever desse jeito, frequência. O que ele me pede? Ele me fala, tá, quais são os dados que você quer que eu conte a frequência? Então, a gente clica aqui e eu seleciono. Bom, estou fazendo primeiro para o controle, então os dados que eu quero são esses aqui do controle. Qual é a matriz BIM? Lembra do BIM, né? De categorias. Então, aonde que estão as suas categorias? Só que eu não quero realmente categoria, eu quero olhar os meus cortes, o valor que a variável assume dentro daquela categoria. Então, tá aqui, ó. Os meus cortes são esses daqui. É isso que a gente vai buscar, tá? E aí, vamos lá, dou um OK. Ele vai calcular já para todas as categorias quantas vezes eu tenho números aparecendo aqui dentro. Então, veja que ele não tem nenhum número entre o mínimo, que é 3,59, e o 404. Entre o 404 e o 450, ele encontrou um valor. Quem que é esse valor? Vamos achar aqui, ó. Aqui, ó, o 4,17. Entre o 450 e o 495 já tem 3 valores. Vamos achar, ó. Eu tenho o 4,50, o 4,61 e o 4,53, 3 valores. E assim por diante, entre o 4,96, né, até o 5,40, quantos eu tenho. Então, ele foi contando e ele faz isso automático. E aqui tem um truquezinho que na hora que eu executei eu não falei, mas vou falar agora, tá? Que a hora que eu uso essa função frequência, certo? A função frequência eu não preciso colocar para cada uma das
linhas, ela já gera para o conjunto de dados total que eu estou calculando. Então, mas para que isso ocorra e ele já preencha todas as linhas, né, com os respectivos valores de frequência, a gente tem que apertar aqui Ctrl Shift Enter, tá? Ctrl Shift Enter, ele já desce para mim toda a coluna. E aí, galera, o que eu vou fazer é copiar essa função para o lado e para o lado, tá? Ih, mas olha lá, que estranho, né? Não funcionou. Por quê? Porque eu não travei os valores. Vamos travar? Que valor que eu tenho que travar aqui nessa função? Olha lá, o que, que mudou aqui? Veja que no local onde eu coloco meus cortes, ele puxou para o lado. Ele está fazendo como corte a frequência do controle. Não é isso. Eu preciso voltar essa galerinha para cá. Ó, Ctrl Shift Enter, veja que aí ele já calcula. Então, o que eu vou fazer para poder usar a fórmula arrastada é já aqui eu colocar os cifrões, né, antes do G e depois do G, para as duas, antes do G e depois do G, tá? Para o meu intervalo. E aí, Ctrl Shift Enter, a hora que eu seleciono isso e arrasto, eu tenho automaticamente aí o cálculo das frequências agora de forma correta. Vamos checar, aperto F2, eu abro a fórmula, vejo, eu estou pegando a minha base de dados aqui do tratamento 1, os meus cortes aqui da coluna cortes. Vamos aqui para esse, vou abrir a fórmula. Ah lá, da mesma forma, eu estou pegando o tratamento 2, mas os cortes estão fixos aqui nos cortes, ok? Bom, calculei as frequências, deixa eu só ajustar aqui para ficar bonitinho, tá? A gente pode agora, sim, inserir o gráfico de barras, né? Porque o histograma normalmente a gente faz em barras, então eu vou inserir gráfico de barras, que aqui no meu ele ainda chama de colunas, vocês vão ver que já nas versões mais novas, ou mesmo no online, ele já chama isso aqui de barras e não de colunas. Então, vou inserir um gráfico de barras, olha lá, aparece nada, não tem nada aí, Marcela. Vamos selecionar os dados. O que, que eu quero? Adicionar a primeira conjunto de dados. O primeiro conjunto de dados que eu vou fazer é o tratamento que eu vou chamar de controle. Selecionei lá o nome para o nome vir igualzinho da minha base de dados, mas eu poderia também escrever controle. Vamos fazer isso, vai. Vou apagar aqui, vou escrever. O que eu vou fazer primeiro é o controle. Quais são os dados? São esses? Não. Né? Se eu colocar isso aqui como dado, eu vou ver um monte de barras, tá vendo? Não é isso que eu quero. Eu quero ver a frequência com que cada um aparece. Então, o que eu vou selecionar é o cálculo que eu acabei de fazer das frequências divididas em 6 categorias. Veja que já tem bem mais uma carinha de histograma. Dou um OK, adiciono outra sequência, que eu vou chamar aqui de tratamento 1. Pego as frequências do meu tratamento 1, estão aqui. Olha lá, ele fez uma do lado da outra. Aqui também dá para sobrepor uma do lado da outra, tá? E por fim, a gente vai fazer o nosso tratamento 2, que seleciono, ok? Dou um OK, dou um OK. Tá lá, só que, ixi, olha lá, ó. Aqui embaixo está como categoria. Não, ficou feio, né? Eu quero ver os meus cortes, eu não quero ver a categoria, porque o leitor não vai saber como que eu dividi as categorias. Então, eu vou voltar lá para a minha ferramenta, né, de dados, e aqui nos rótulos do eixo horizontal, ou seja, nas minhas categorias, eu vou editar. E eu vou selecionar a minha coluna de cortes, aí sim. Dou um OK, dou um OK, agora sim. Né? Então, eu vejo lá os cortes que eu estou usando e a frequência com que os dados aparecem. A gente pode mexer um pouquinho, para quem já assistiu a videoaula de gráficos no Excel, já sabe melhorar bastante esse gráfico. Eu vou vir aqui nas ferramentas de gráfico, veja, se eu clico fora, né, não tenho nada de gráfico. Se eu clico no gráfico, aparece aqui, ferramentas de gráfico, tá? Design, adicionar elementos, eu vou colocar título nos eixos, no eixo inferior. Lembra que no histograma o que vai embaixo é sempre a nossa variável, que é a massa seca e a unidade em gramas. Vou adicionar ainda um eixo vertical, o que vai ali é a frequência, tá? Frequência dos dados, ok? O que mais? Vamos brincar um pouquinho
vamos inserir também a legenda, para a gente saber o que é cada cor, né? Legenda, adicionar elementos de gráfico, legenda, tem um monte de opção. Eu gosto da legenda abaixo, tá? Vocês podem usar à direita, em cima. Eu gosto da legenda embaixo. Frescura minha, tá? Gosto lá, legenda embaixo. Então tá lá, já sei que a barra azul é controle, a barra laranja é tratamento e a barra cinza é tratamento 2. Veja que é igualzinho o que a gente viu lá no R, quando eu fiz o histograma com ele não sobreposto, fiz em Dodge, né? Então ele aparecia uma barra do lado da outra, ok? Mas a mesma coisa, a mesma carinha. A gente ainda pode brincar um pouco mais. Então, vou mexer um pouco nessas barras do gráfico, vou clicar 2 vezes nela, ok? E aí me abre aqui, né, a caixa de diálogo para a gente mexer, e eu posso brincar com sobreposição das séries e largura de espaçamento, tá? Então, por exemplo, eu posso diminuir aqui o espaçamento para 0, olha só, né? As barras ficaram bem larguinhas. E eu ainda posso mexer na sobreposição, por exemplo, nenhuma sobreposição. O que ele faz nesse sentido? Ele gruda uma barra na outra. Eu tirei a largura do espaçamento, vamos colocar que a gente não coloca sobreposição. Elas não estão sobrepostas, tá? Mas eu posso colocar também 100% de sobreposição, ou seja, o que eu estou fazendo aqui é aquele identity do que eu fiz no R, né? Eu estou permitindo que ele sobreponha, só que pensa, quando eu faço isso, né? O controle mesmo sumiu. Como é que eu acho o controle aqui? A gente pode vir aqui no baldinho, em que eu mexo com a parte visual, né, a parte de estética do gráfico, né, e a gente pode, por exemplo, colocar uma transparência de 48%. Venho no meu outro dado também, vou pôr um preenchimento sólido, mas com transparência, ok? No outro dado, preenchimento sólido com transparência. Só que eu não vou deixar todos azuis, né? Vamos colocar aqui tratamento laranja. Esse tratamento aqui vamos por verde, tá? Ou um amarelinho. Vou colocar as cores básicas, vai. Por um vermelhinho, tá? E o controle que tá lá atrás, ele tá em azul, ok? Então, eu posso aumentar até um pouco mais a transparência para conseguir ver um pouco melhor aqui do amarelo também. Então, a gente vai construindo o gráfico. Veja que esse aqui, basicamente, é o gráfico que eu fiz também lá no R, em que eu tenho a sobreposição. Se eu não quero sobrepor, eu venho aqui, né, nas características da barrinha, e eu vou colocar, por exemplo, 0% de sobreposição, ou 10%, né? Mas tá vendo? 10% ele começa a sobrepor um pouquinho, então ele gera aqui uma sombrinha ali por causa da transparência, tá? Vamos ver como que fica com 30%, olha lá. As barras umas vão entrando na outra, mas eu acho que ou você usa 0 ou você usa 100, tá? Vamos dizer assim, você não gera um confundimento da pessoa achar que aquela sombra é outra barra, tá bom? Então, ou 0 ou 100, tudo bem? Largura e espaçamento, eu também não gosto de ver as barras distantes, mas você pode colocar uma pequena distância ou uma grande distância entre as barras para uma mesma categoria, tá bom? Eu, para histograma, eu não gosto de ver espaço, né, a hora que a gente está traçando o desenho, mas é opção, né? Vocês podem colocar aqui bastante espaço, que aí você vai ver cada categoriazinha agrupada, tá? Ou sem nenhum espaço em que você vai ver as categorias já uma grudada na outra. Eu gosto uma grudada na outra, tá bom? Bom, tá aí nosso histograma, depois vocês podem colocar título se quiser, se não. Se a gente quiser fazer os histogramas separados, tudo bem, eu posso vir e apagar aqui, né, as distribuições que eu não quero. Aí, vamos mexer aqui, ó, na linha, eu vou colocar uma bordinha, uma linha sólida. Da mesma forma que eu fiz lá no R, eu posso colocar colorida, ou eu posso colocar em preto. Também posso dar transparência para ela. A gente pode brincar com a ferramenta gráfica da forma que a gente quiser, ok? Então, aqui eu estou com o tratamento 1. Eu vou simplesmente copiar esse gráfico para cá. Meus dados, veja que ele está pegando a frequência do tratamento 1.
eu vou puxar para o lado aqui e fazer o tratamento 2. Olha lá, já mudou, tá bom? Faço a mesma coisa para o controle. Se eu viesse aqui e puxasse para esse lado, o que eu teria seria o controle. Então, o que é interessante, a gente conferir, né, se as escalas estão iguais. Então, veja que aqui a frequência, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Aqui, né, a frequência para o tratamento 1 está indo até 3,5, mas para o controle está indo até 4,5. Então, o ideal é que a gente ajuste as escalas. Como é que eu faço isso? Clico 2 vezes em cima da escala e eu coloco aqui que eu quero que ele vá até 4,5. Na verdade, a gente já pode jogar até o valor máximo que aparece. Se é 3,31, eu já vou colocar direto aqui 6,5. Mesma coisa para cá. 6,5. E ainda vou inserir Ctrl C, Ctrl V. Vamos por aqui. Que eu vou pegar os dados, desculpa, gente, os dados do tratamento 2. Ok? Os dados do tratamento 2. E eu também vou ajustar o meu eixo para ele ir de 0, porque valor negativo não faz o menor sentido, até 6,5, tá bom? E aí a gente pode... E a gente pode brincar o que quiser. Por exemplo, né, se eu estou fazendo um gráfico em cada imagem, eu não preciso pôr título principal e legenda, tá? Na verdade, a hora que a gente vai por um artigo, o que a gente faz é colocar esse título principal não dentro da figura, né? Eu tiro ele daqui e eu vou colocar ele onde? Eu vou colocar ele lá no título da figura. Figura 1, distribuição de frequência para massa seca relativa ao tratamento 1, certo? Eu não coloco o título principal. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Eu não coloco o título principal, tá? Mas, se eu estou indo, por exemplo, para uma apresentação, vou copiar isso daqui no PowerPoint para eu apresentar meus dados, eu posso usar o título 1 ou mesmo a legenda, tá? Aí vai da brincadeira que vocês quiserem fazer, mas essa aula não é para isso, então não vou brincar muito. Minha ideia era somente, né, conseguir construir aqui com vocês os mesmos histogramas que a gente construiu lá no R, ok? Então, tá feito aqui. Mas eu vou brincar de uma outra forma ainda no Excel, que é através da ferramenta de análise de dados dele, tá? Então, o que vocês vão fazer primeiro é checar aqui no menu Dados se vocês têm ativado essa análise de dados. Quem não tem, vai vir aqui em Arquivo, Opções, Suplementos, clico lá em Suplementos, Suplementos do Excel, Ir. Aí ele me dá as opções, eu tenho esses suplementos aqui, quais você quer? O que a gente quer é esse aqui, ó, ferramenta de análise, só clicar em cima da caixinha que ele flaga. Meu está ativado também o Solver, a gente não vai usar Solver nessa disciplina, tá? Mas é porque eu uso aí para outras coisas, então está ativado, vocês não precisam, tá? Então, ferramenta de análise, flaga e dá um OK. Vai lá no menu Dados, vocês vão ver que vai aparecer essa caixinha aqui. Então, vamos lá clicar no Análise de Dados. Então, veja que aparece um monte de opções aqui e é legal porque, né, eu tenho várias análises estatísticas que talvez a gente faça e que vocês já tenham feito, façam no dia a dia e talvez nem soubesse que o Excel fazia, tá? Então, ele traz e o que a gente vai usar hoje é a estatística descritiva, que é justamente o que a gente está fazendo, tá bom? Vou dar um OK, ele abre minha janelinha interativa e fala qual intervalo de dados que você quer. Eu quero aqui, vou escolher os resultados de massa seca, veja que eu estou selecionando a primeira linha, que são os títulos, né, de cada coluna. Aí ele me fala, você quer agrupar isso de que forma? Bom, eu vou agrupar, lembra, por tratamento. Meus tratamentos estão um em cada coluna, então eu vou agrupar por coluna, tá bom? Agrupar por coluna e eu vou indicar para ele que a minha primeira linha são rótulos. Por quê? Porque ele não vai considerar isso nas continhas. Ia dar um erro se eu não clicasse, porque ele ia falar que era um dado não numérico, tá bom? Vou escolher onde que eu quero que meus dados sejam apresentados. Então, vou pegar um local qualquer aqui do Excel. Depois eu apago o gráfico ali. Eu posso escolher jogar numa nova planilha, ele abre uma aba de análise do lado, ou ainda numa nova pasta de trabalho.
Eu quero o resumo estatístico e para mim já está bom. Não vou escolher o nível de confiança da média, vou deixar no default, que é 95%. Ok, quando eu dou ok, veja que aparece um monte de coisa aqui. Vamos tentar entender o que que é. Deixa eu só jogar esse dado aqui para baixo. Jogar esse gráfico aqui para baixo e vamos lá. Então tá lá. Aqui são os dados que ele gerou para mim para o controle, ok? Aqui os dados que ele gerou para mim para o tratamento 1 e aqui os dados que ele gerou para mim para o tratamento 2. Então ele fez essa análise agrupada por coluna. Então veja, ele me dá a média 502. Vamos ver se essa média está batendo. 503. Vamos checar do próximo. 466, igualzinho. 452, né? Igualzinho, só que aqui o que muda é a casa decimal, que a gente pode selecionar as três. Como é que eu fiz isso? Apertei Shift e cliquei nas células que eu queria selecionar. E em página inicial, já ajusto para 3 casas, tá bom? Erro padrão. Então, a gente vai ver mais para frente que existe, né, um parâmetro aí que a gente calcula, que é o erro padrão da média. No nosso caso aqui, por enquanto, não vou olhar para isso, não me importa, tá? Olha lá a nossa mediana, vamos conferir se está igual. Aqui está dando 5155, 516, né? Então, se eu ajustar o número de casas, exatamente a mesma coisa. A moda ele não conseguiu achar, né? Ele fala que não existe uma moda, tá? Não tem um valor que aparece mais vezes dentro do controle. Se vocês lembrarem do que a gente calculou lá no R, realmente, né? Eu só tinha um valor nesse conjunto total de dados que se repetia, tá? Então, são dados que, da forma que estão, a gente não encontra a moda, tá? Olhando para todos eles. O desvio padrão 0,58, cadê o nosso desvio padrão aqui? 0,58, exatamente a mesma coisa. E aí a gente pode vir e já ajustar a quantidade de casas de todo mundo para 2 casas, tá? Ele me dá também a variância, lembrando que variância nada mais é do que o desvio elevado ao quadrado, né? Então veja que dá exatamente o 0,34, ok? Mas ele me dá então desvio e variância. Ele me dá ainda algumas outras coisas que a gente não viu esses conceitos, não vou ficar pegando muito, não vou ficar trabalhando muito eles agora, mas se você faz análise de curtose ou de assimetria nos seus dados, saiba que o Excel já faz isso na análise descritiva dele, tá? Então ele dá aqui o valor da curtose para gente. Curtose seria, a grosso modo, ele vai comparar com uma distribuição normal e ver o quão achatado está essa curva em relação à normal. E também a assimetria, se a gente tem muita assimetria ou não. Mas também, eu não estou trabalhando esses dois conceitos aqui no nosso curso, ok? Ele me dá o mínimo e o máximo, me dá a soma de todos os valores e me dá a contagem falando que eu tenho 10 pontos em cada um, tá bom? Então tá aí a estatística descritiva resumida. Ainda na mesma ferramenta de análise de dados, a gente pode escolher o histograma. Ele faz um histograma, né, a partir dos nossos dados brutos, tá? Então, ok, qual o intervalo de dados que a gente quer? Vou escolher primeiro aqui para o controle, e aí veja, não estou calculando a frequência para depois pedir o histograma. Ele vai calcular sozinho, tá? Ele vai fazer tudo que a gente fez manualmente sozinho. Então, os dados são aqueles do controle. Eu posso escolher um intervalo de blocos, tipo, eu poderia vir aqui e escolher os meus cortes. No entanto, eu vou deixar ele fazendo o default para vocês verem, tá? Depois a gente volta e faz de novo. Tá perguntando se tem rótulo, vamos ver. Se eu selecionei o rótulo, não vou selecionar os rótulos, posso selecionar, mas aí eu tenho que indicar. Não vou selecionar onde eu quero que os dados saiam, vou escolher aqui mesmo, aqui embaixo, tá bom? E o que que eu quero? Eu quero Pareto. Pareto, ele classifica dados, ele mostra do maior para o menor. Não, não quero. O que eu estou fazendo aqui, eu quero ver distribuição mesmo, não quero ver Pareto. Porcentagem cumulativa também, ele mostra uma linha para a gente que vai somando a porcentagem que cada frequência corresponde do total, tá bom? Também para a gente aqui não vai fazer muito sentido, mais para frente a gente pode explorar um pouquinho Pareto. Mas eu quero o resultado gráfico, eu quero que ele me mostre o histogramazinho. Tinha feito errado, desculpa aí. Então tá aqui o intervalo de entrada, são os nossos dados, quais os dados que eu quero tratar. O intervalo de saída é onde que eu quero que ele jogue as informações para mim. Então olha lá o que ele faz.
É isso aqui. Ele já gera automaticamente blocos, certo? E coloca para mim a frequência de cada bloco e gera aqui um gráfico de barras, tá? Que a gente pode vir, eu tiro essa legenda, eu posso vir aqui e só colocar que esse aqui é referente ao controle, tá? Eu posso vir, eu já sei que eu vou ter que ir com essa escala até os 6,5. Se eu ajustar aqui, ele já ajusta para mim, tá bom? Posso deixar com 2 casas. E posso mexer no gráfico e tudo aquilo que a gente viu aqui, mexendo nos gráficos que a gente inseriu, a gente pode fazer, porque nada mais ele pegou esses dados e jogou no gráfico de barras. Eu vou gerar novamente para a gente usar as nossas categorias. Então, o que eu faria? Eu seguiria com o meu cálculo até aqui, defino quantas categorias eu quero, qual vai ser meu incremento, baseando no mínimo e no máximo de todos os meus pontos, e gero os cortes, tá bom? Então, vamos lá, ó. Dados, análise, histograma, os meus dados são esses mesmos, controle. Só que agora eu vou escolher quais são os intervalos do bloco. Eu quero que ele divida para mim nesses intervalos, ok? Intervalo de saída, vou escolher aqui do lado. Ok, tá lá. Então veja que aí ele já blocou de acordo com o que eu havia estabelecido e fez o histograma. Esse histograma já vai estar bem mais próximo do outro que a gente fez à mão aqui para o controle. E eu posso fazer para qualquer um dos conjuntos de dados que eu quiser, tá? Lembrando sempre de olhar para a escala das frequências e dos blocos, ver se as escalas estão iguais, tá bom? Ele sempre gera para mim aqui o mais, a gente pode excluir esse daqui, esse mais, que seriam outros pontos ou pontos fora do conjunto, a gente pode excluir, deixar o histograma só com dentro realmente, efetivamente, dos blocos, porque aí eu sei que acima de 6,31 eu não tenho nada, só tenho aquela observação, tá? Se tivesse outra, iria aparecer. O mais dele aqui é uma tentativa aí de um outlier, né? Então, se eu tenho alguns pontos, por exemplo, fosse uma distribuição bem assimétrica, muitos pontinhos lá no fundo, ia aparecer mais, sei lá, 3 pontos, que seriam meus 3 outliers que estão lá no fim, que aí eu já sei que por esse default do Excel, eles seriam os pontos que estão aí nas caudas, tá bom? Então, pessoal, é isso. Fizemos aqui a estatística descritiva no Excel de 2 formas, né? Uma, utilizando funções e fórmulas na mão, ok? E outra, usando a ferramenta de análise de dados que o Excel nos permite, que a gente vai usar bastante ainda aqui no curso, né? Que ela já calcula sem eu saber fazer nenhuma fórmula, tá? Inclusive, ela já faz o histograma sem eu saber nenhuma fórmula. No entanto, o histograma ele fica bem mais apresentável quando a gente mesmo coloca quais são os cortes, né, que aqui ele chama de bloco, né, em quantos blocos e quais os valores da variável para aquele bloco a gente vai usar, tá bom? Bom, pessoal, eu vou fazer mais uma execução aqui de gráfico, que é a inserção de um gráfico de barras com o seu respectivo desvio padrão. Então, eu deixei aqui, né, os nossos dados por tratamento, deixei o cálculo da média para cada um dos tratamentos, do desvio padrão, deixei a mediana também, não precisava, vou ocultar ela aqui. Né? E agora eu quero colocar esses dados aqui para gerar um gráfico padrão de barras com os respectivos desvios padrões para cada uma das médias, tá? Então, como que a gente faz? Eu venho em inserir. O gráfico, no caso, vai ser esse gráfico, que aqui na minha versão do Excel é de colunas, mas nas versões atuais ele chama barras, ok? Seleciono o gráfico, lembra que não tem nada porque eu não previamente selecionei os dados. Eu prefiro vir aqui e adicionar o dado que eu quero, né? Então, como é que eu fiz isso? Eu vim aqui em ferramentas do gráfico, design, selecionar dados, adicionar o conjunto de dados. E a gente vai adicionar, né? Então, aqui o que a gente vai fazer, na verdade, é pegar a média da massa seca, né? Então, eu vou selecionar e escolher as 3 massas secas, ok? Não vou dar nome para a série, porque eu vou colocar rótulo nos eixos, tá bom? Então, ok. E aí, se eu não informar nada para o software, ele vai deixar como sendo as categorias como 1, 2, 3, que é o que está aparecendo aqui, tá vendo? O rótulo do eixo horizontal, categorias. Mas, na verdade, eu não quero isso, né? Então, eu venho aqui
e eu vou selecionar que eu quero o nome dos tratamentos, tá bom? Dou um OK, OK. Então, veja que aqui eu tenho um gráfico, uma barra para cada um dos tratamentos que eu realizei e o valor aí, a barra inteira corresponde ao valor da média da massa seca para cada tratamento. Eu vou colocar título nos eixos, então meu eixo é vertical, né, ou Y, ele é, tenho que lembrar aqui, né, que ele não é a massa seca agora, ele é a massa seca média, tá? É um resumo dos dados que a gente obteve para cada um dos tratamentos, tá bom? Então, massa seca média em gramas, lembrem-se sempre das unidades. No eixo X, eu posso ou não colocar o nome, eu vou colocar aqui, né, que é o meu tratamento, ok? A escala do eixo para mim não tá boa, porque ela tá partindo de 4,2 e eu quero enxergar na totalidade desde o zero. Então, venho nessa parte gráfica, né, de informações sobre os meus dados, e eu vou colocar que o valor mínimo é 0, então eu vou de 0 até 6,5 e vou pedir para ele fazer isso de meio em meio, tá bom? Então, tá aí minha escala. Poderia fazer de 1 em 1? Poderia, e posso colocar aqui até 7, por exemplo. O importante é a gente cobrir toda a escala aí de dados que eu possa vir a ter, tá bom? E aí eu vou para o que nos interessa, que é inserir a barra de erros, tá? Então, a minha barra de erros, na verdade, o que eu vou usar é o valor do desvio padrão. Eu vou apresentar aqui nesse gráfico média mais um desvio, média menos um desvio, ok? Então, clico na minha série de dados, veja, cliquei uma única vez, ele selecionou os 3 dados, tá bom? Na ferramenta de gráfico, eu venho em Design, Elementos Gráficos e venho em Barra de Erros, ok? Dentro de barras de erros, eu tenho algumas opções já padronizadas, mas eu não vou usar nenhuma dessas. Eu vou vir em mais opções de barras de erros. Ele vai abrir para mim a caixa de diálogo aqui do lado, ok? Então, eu posso escolher se eu quero colocar a barra de erros tanto para cima quanto para baixo, ou só o menor, ou só o maior. Isso vai depender muito de onde você vai mostrar, do local onde você vai mostrar esses dados, mas em geral a gente usa com ambas, tá? Eu mostro tanto para cima quanto para baixo, ok? Posso escolher sem nenhuma marcação ou com marcação de início e fim, é questão de estética, né, do que vocês preferem. E aí eu vou escolher o valor que eu quero. Veja que o default do Excel é pegar o valor de 1, né? Mas o que é esse 1? Para a gente nada, né? É um valor na escala ali. Então eu vou vir no personalizado. Personalizado, especificar valor. Então eu posso escolher qual é o valor do meu erro positivo, ou seja, acima, e o valor do meu erro negativo. O meu erro acima vão ser os meus desvios. Meu erro abaixo também vão ser os meus desvios. Então veja, só selecionei os desvios. Ok. É importante de ficar atento aqui que se a minha primeira barra é o controle, o primeiro desvio que eu seleciono também tem que ser o controle. Se o meu segundo é o tratamento 1, eu tenho que selecionar o segundo desvio como sendo o tratamento 1. E assim por diante, tá? Por isso que essa configuração de planilha, né, ou próxima dela, em que eu já coloco média e desvio um embaixo do outro, eu poderia colocar um ao lado do outro, mas é importante que estejam próximos para a gente não gerar um erro aqui, né? De eu montar uma planilha apenas para desvio e inverter qual o tratamento que eu estou enxergando primeiro e colocar a barra de erros incorreta no gráfico, tá? Então, prestem atenção como montar a planilha para gerar o gráfico. Então, tá aí, a barra de erros está montada, a gente ainda pode vir e mudar a cor, se a gente quiser, por exemplo, colocar em azul, em vermelhinho, posso mudar o tracejado, posso trabalhar com ela mais grossa, mais fina, posso mexer o que eu quiser de estética dessa linha, ok? Então, esse é um gráfico muito utilizado no dia a dia aí da pesquisa, em que é muito comum a gente apresentar valores médios com o seu respectivo desvio padrão em torno da média, tá bom?